Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Vem comigo montar e prensar um bolo. Esse vídeo vai ser só de montagem e prensagem desse bolo. Para quem tem dúvida de como montar o bolo, existem várias formas de montar o bolo. Existem formas como eu estou montando agora no aro e também tem na própria forma, igual você assar o bolo. Também você pode estar montando no acetato. Usa aquilo que você tiver em casa que seja mais confortável para você. Esse bolo ele tem 20 centímetros de diâmetro, o mesmo diâmetro do aro. O aro ele tem 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura, sendo que o bolo ele vai ficar com 12 de altura depois de recheado, tá? E assim, como vocês viram, na minha própria tábua eu coloco um pouquinho do recheio para colar esse meu disco de massa. Coloquei o primeiro disco, venho molhando o meu bolo com calda. Eu uso a calda neutra, que é açúcar e água, e eu saborizo de acordo com o recheio que eu vou usar, de acordo com a massa, no caso essa massa de baunilha, então saborizei essa calda de baunilha também. E o recheio desse bolo é brigadeiro branco com Oreo, com biscoito Oreo. Você também pode estar botando no recheio também, para dar mais sabor, até mesmo do seu gosto. Você pode estar usando aquele chocolate Laca Oreo também, que ajuda bastante também. Você pode fazer um brigadeiro trufado com chocolate branco, usa sua criatividade. Nesse caso é um brigadeiro simples com biscoito Oreo. Na própria massa, no próprio recheio de brigadeiro, eu coloquei o recheio das bolachas Oreo para acentuar o sabor do Oreo que eu queria nesse recheio. E depois de frio eu quebrei as bolachas que sobraram do biscoito, né? E eu quebrei para poder dar textura e mais sabor ainda esse brigadeiro, tá? Como vocês estão vendo, tá com flocos de biscoito nesse meu recheio de brigadeiro branco, tá? Com sabor de Oreo. Existe também aqueles flocos que já vendem do biscoito Oreo, só que aqui na minha cidade só tem pacote grande, então é muito difícil de achar. Então, como aqui na minha confeitaria não sai tanto recheio do brigadeiro de Oreo, então para mim não é viável comprar. Então eu prefiro usar as bolachas de biscoito mesmo. Tem alguns tipos de recheio que eu uso o próprio chocolate branco, Laca Oreo, mas nesse caso só usei o brigadeiro branco com biscoito, e biscoito Oreo também fica uma delícia. E essa é a minha massa branca tradicional. É a manteigada que tem aqui, receita no canal do YouTube, que eu já ensinei diversas vezes. E graças a Deus muita gente tem feito ela e tem gostado. Essa massa é estruturada, versátil, você pode estar usando para bolos de andares, bolo em faixa americana, até mesmo para bolo caseiro, que dá super certo, tá bom? Porque ela tem a umidade certa e a maciez certa para um bolo, né? Não é aquela massa manteigada que leva tanta manteiga que seja pesada. Ele é uma massa firme, bem fofinha, bem leve. Por mais que você leve essa massa na geladeira e coma esse bolo gelado, você sente a leveza na massa. Ela não fica aquela massa pesada porque ela não leva muita margarina. Tem o nome de massa manteigada, mas em vez de manteiga, que você pode estar usando manteiga também, ela leva margarina. A gente geralmente fala massa manteigada, mas a gente costuma usar margarina na massa, tá bom? Mas eu já estou acostumada aqui, né, como eu faço essa minha massa. Esse recheio que eu tô colocando no bolo é ganache de chocolate, porém é um ganache de chocolate nobre, que é o para recheio. Que para recheio o ideal é sempre você usar chocolate nobre, tá? Para recheio não se usa chocolate fracionado. Normalmente se usa chocolate fracionado para cobertura, para blindagem, mas para recheio o ideal é usar o nobre. E eu vou deixar na descrição do vídeo a proporção que eu usei para esse bolo, tá? Para você que tem dúvida na proporção que você deve usar para rechear o bolo, espero estar ajudando aqui, deixando aqui na descrição, tá? Porque varia muito o recheio para o tamanho do bolo que você vai usar, e que tipo de recheio, isso varia muito, tá bom? Mas eu vou deixar aqui na descrição para poder estar te ajudando. Esse bolo vai ter 2 camadas de brigadeiro branco com Oreo e uma camada, como vocês estão vendo, de ganache de chocolate. Eu usei o chocolate blend, que é a mistura de meio amargo com leite. Eu não quis usar
somente ao leite para não ficar enjoativo esse bolo, tá bom? E a camada do ganache, normalmente eu uso essa espessura assim. Não precisa ser aquela espessura muito grossa, porque o ganache na hora de partir, ele vai ficar mais durinho, não vai ficar tão mole quanto um brigadeiro, né? Mas, então o ideal não é você colocar uma camada muito grossa, não, para não interferir na hora de partir. Porque o ganache ele é mais denso que o brigadeiro ainda, então para não interferir ele tem que ser nessa proporção aí, não muito grosso, também não muito fino. E assim eu vou tirando aquela capinha de cima do bolo, que não é legal manter. Às vezes eu vejo vídeos de pessoas mantendo, mas normalmente é aí que se concentra todo o cheiro do ovo, normalmente se concentra nessa capinha. Então eu tiro o máximo possível. Aí no caso, como eu peneiro sempre as minhas gemas, não fica tanto assim, né, o cheiro, é por mania mesmo. Mas o ideal é tirar completo, tá? Fica do teu gosto, a teu critério. Aí eu tô molhando a parte de baixo, que vai em contato com o ganache, porque o ganache é um recheio que não passa umidade pro bolo, porque ele automaticamente ele cria uma película de chocolate, né? Em contato com a massa que é fria, ele vai criar uma película meio que tipo blindando, né? Então ele só vai mudar um pouco a textura com o bolo ficar em temperatura ambiente. E mesmo assim ele não vai dar ele não vai umedecer a massa do bolo quando estiver em contato. Por isso que o ideal é dar uma leve molhada no bolo quando estiver em contato com o ganache. E assim eu vou colocando minha última camada de recheio, brigadeiro branco. Veja bem como esse brigadeiro tá bem cremoso, tá na textura maravilhosa, tá? Com os pedacinhos de biscoito. E eu vou finalizando esse bolo, a montagem dele. Repare bem que ele já está com 10 centímetros o bolo, isso sem a última camada de massa. Por isso que eu falo que meus bolos ultrapassam 10 eles vão para 12 centímetros só de massa, recheio, entendeu? Mas você pode também porque uma receita, para fazer um bolo desse tamanho, eu usei uma receita minha, da minha massa tradicional, tá? Dá para você fazer um bolo de 20 centímetros. Isso se você for fazer um bolo com 12 de altura. Se você fizer um bolo mais baixo, vai sobrar um pouco de massa que ele vai lhe render uns 3 a 4 cupcake. Aí fica o teu critério, de repente você montar um kit festa, né? Fazer uma receita dessa e ainda dar uns 4 cupcakes de brinde ou ficar em casa para você comer com a sua família. E assim eu finalizo botando o último disco de massa e molhando mais o meu bolo. Eu não gosto de bolo muito molhado. Quem come os meus bolos sabe que meus bolos não são aquele bolo muito molhado. Por não ser muito molhado, aí você tocando com a luva ou com a mão bem higienizada, você sente a umidade na mão, então você já sabe que seu bolo já está bem umedecido, então tá ótimo. E assim eu finalizo a montagem desse bolo. Vou levar para descansar por 12 horas, não vou mostrar o outro processo. E assim ficou ele depois de decorado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo.